pessoal, espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos mais um DFcast. Espero que todos estejam bem e que vocês estejam gostando. Compartilhe, inscreva no nosso canal, curte, traga informações ou opiniões, enfim, sugestões de convidados. Espero que vocês estejam curtindo com a gente. Estamos aqui com mais uma convidada, uma grande amiga, e ela vai aí se apresentar, falar quem ela é. A Cláudia, né? Mas ela vai se apresentar, da ACD, a qual eu tenho o privilégio de ser convidada, palestrante convidada no curso de lesão medular, síndrome pós-pólio, amputados. É bem legal o assunto, espero que vocês gostem do tema abordado. E eu vou deixar que ela faça aí as apresentações dela, tá bom? Eu queria que vocês se apresentassem, quem é a Cláudia, enfim, informação que eu já dei aqui, uma inicial, mas se apresenta para nós, para quem está nos assistindo, eu te conhecer um pouquinho. Obrigada. Eu sou a Cláudia, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Acabei depois me especializando em neuropsicologia, que é uma área que está em evidência atualmente, né? E porque muitos dos nossos pacientes evoluem, às vezes, com algumas alterações cognitivas. Então, é uma área bem complexa, né? Nós atendemos pacientes neurológicos lá na CD. E eu tive o privilégio de passar por várias clínicas, né? Eu trabalho no setor de psicologia adulto. Lá a gente tem uma divisão do trabalho, uma é a área de infantil e outra é a área de adultos. Então, eu atendo pacientes adultos, sempre atendi. E as clínicas de adultos, elas são um pouco diferentes das clínicas de infantil, porque os adultos, eles têm alguma lesão adquirida em algum momento dessa vida adulta, né? Não são problemas do neurodesenvolvimento, né? Então, a dinâmica era um pouco diferente. Então, nós temos clínicas grandes como amputados, como lesão medular, lesão encefálica adquirida, doenças neuromusculares, poliomielite e outras, né? E as clínicas de infantil, elas já são mais da ordem da paralisia infantil, mielomeningocele, malformações congênitas, né? Então, é uma outra dinâmica de atendimento, né? E esses pacientes, então, eles vêm para uma reabilitação física, mas que abrange vários aspectos, não só o motor, porque a questão afetada, às vezes, não é só o físico, né? Uma lesão encefálica adquirida, você pode ter alteração de linguagem, e a fono entrar em cena, né? A terapeuta ocupacional, a psicóloga. Então, é uma equipe que atende esses pacientes, né? Então, os pacientes, quando eles chegam para nós, eles vêm para uma avaliação inicial com o médico fisiatra, ele faz essa avaliação física e ele encaminha para essa equipe de terapeutas, cujos representantes são esses setores, né? Fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, né? Odontologia. O médico faz tipo de uma triagem, vamos dizer assim, isso. Para avaliação das alterações, né? Brevemente, apontamento das primeiras demandas, né? Até para ver se esse é o momento da intervenção ou não, porque às vezes ele pode estar acometido com alguma lesão de pele, né? Ou alguma dificuldade que precisa ser sanada cirurgicamente. Então, ela vai avaliar se esse é o momento da intervenção terapêutica ou não. Se ela avaliar que é o momento da intervenção, passa para essa equipe, e essa equipe vai fazer, cada um na sua área, uma avaliação pontual daquele paciente para determinar os procedimentos que o ajudarão na reabilitação. A gente tem vários procedimentos, desde terapias individuais, terapias em grupos, né? Procedimentos específicos dentro de cada área. Então, isso forma um plano terapêutico. E esse plano terapêutico, ele é baseado num protocolo que é determinado para cada diagnóstico. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, o que esperar em termos de tratamento de um paciente que tenha, por exemplo, uma paraplegia incompleta, ou que tenha uma dupla hemiparesia com acometimento de linguagem, motoras e outras, né? Um paciente que tenha uma ataxia espinocerebelar. Então, isso é previsto um tempo de intervenção
e determinados procedimentos que vão ajudá-lo nessa reabilitação. Então, isso já é meio pré-definido, né? Então, ali a gente, ao avaliar o paciente, a gente estabelece quais desses procedimentos serão importantes para ele, em que momento, e aí isso forma um pacote de terapias. E aí ele vai, então, para as terapias. Então, a ideia é que ele comece esse pacote de terapias nessas diversas áreas de atuação, concomitantemente, porque a gente sabe que o resultado obtido ele é melhor do que se você fragmentar, né? Você intervém na físio, depois de um tempo é a fono, depois a psicologia entra, e isso não traz resultados tão efetivos quanto está todo mundo junto, trabalhando com esse paciente, e todo mundo sabendo qual é esse objetivo, né? Vamos colocar que seria uma reabilitação intensiva, intensivão, mais ou menos isso. E uma integração, né, das áreas, pensando no objetivo comum. Então, isso é uma vantagem muito grande do paciente ser atendido num centro de reabilitação do que ele fazer as terapias individualmente, né? Ele vai numa clínica, faz a físio, outra clínica é a fono, outra clínica é a psicologia. E tem uma lista de espera, Cláudia, como, por exemplo, o paciente que acabou de ter uma lesão, eu sempre falo isso até nos cursos, né? Que a cultura brasileira tem isso em mente, que pessoa com deficiência física ou é aquela que faz uso de cadeira ou o amputado. E a gente sabe que isso é um pouco além. Mas uma pessoa que acabou de ficar com lesão medular, por exemplo, e quer fazer a reabilitação na CD, você tem ideia como funciona? Se isso tem uma lista, não sei se é mais ou menos a sua área. Então, vai depender, assim, do caminho para chegar lá. Que, por exemplo, a gente tem pacientes atendidos pelo SUS, e temos por convênio, e temos particulares, né? Então, quando o paciente ele é do SUS, ele só pode ser encaminhado via uma regulação do SUS, via o sistema SIGA. Então, ele necessariamente ele tem que passar por um UBS, e o médico lá do posto de saúde precisa inscrevê-lo nesse sistema, que a gente não tem autonomia para gerenciar essa fila. Então, tem uma certa fila de espera, porque vai depender das vagas disponíveis, né? Então, ele insere o nome dessa pessoa lá, e aí, num dado momento, a gente vai recebê-lo na avaliação inicial e todas as tratativas são iguais. Daí. Mas o paciente de convênio, ele pode ligar lá e perguntar se o convênio é atendido lá e aí ele vai agendar uma avaliação inicial. Pode ser que tenha uma fila de espera, sim, mas pode ser que não demore tanto, depender da disponibilidade da pessoa, de horários, né? E o paciente particular também, né? Então, ele precisa entrar em contato e agendar com o médico essa avaliação inicial, e daí ele vai dar sequência nesse protocolo, e daí é igual para todo mundo. Né? Entendi. Por exemplo, que uma pessoa de lesão medular chegou para fazer a reabilitação, né? Imagino como deve ser, até porque eu acompanhei, na realidade, no início, quando o Robson, que também é hoje um dos convidados da CD, quando o Robson teve a lesão medular, o processo de reabilitação e tal, e às vezes eu até uso ele como exemplo, porque para mim foi uma superação incrível a história de vida dele, e espero muito em breve trazê-lo aqui também, para ele contar para a gente como é que foi. Mas a pessoa chegou, imagino eu, que chega num estado um pouco depressivo, enfim, as histórias, e com certeza, com a ajuda da ACD, deve sair uma outra pessoa, né? Como que é feito essa reabilitação? Que eu acho que a lesão medular, eu vejo que pelo menos culturalmente, né? Quando você fala pessoa com deficiência física, infelizmente, as pessoas já logo imaginam a pessoa com uso de cadeira de rodas. Mas como que é isso dentro da ACD? E a gente vê casos de superação, não só de superação, mas enfim, vida que segue, as pessoas tentando, dentro da sua dificuldade ali, ter uma vida normal, como está sendo mostrado hoje a querida Tabata, né, como a personagem da novela. Como que é isso hoje lá na CD? Como que é feito? Como é tratado a parte, que tem a parte dele, a parte da família? Como é que é feita essa abordagem toda? Isso vai depender um pouco, Dani, até do tempo de lesão, né? Porque
lá na CD a gente tem uma prioridade para lesões recentes, não só de lesão medular. Tá. Então, o paciente teve um AVC recente, tem uma lesão medular recente, ele é atendido quase que de imediato, né? Porque a gente sabe que precisa investir nesse tempo. Mas isso não é uma realidade para todos. Às vezes a gente recebe pacientes com mais tempo de lesão. Então, a gente recebe pacientes em diferentes momentos emocionais. Então, você tem aquele que tem uma lesão recente e ainda está num estado de choque, de desorganização, de confusão, sem saber o que pensar, sem conseguir imaginar como vai ser a vida dele, como que ele vai trabalhar dessa forma, o que ele vai fazer, né? A casa ainda precisando de muitas adaptações, com muitas dificuldades, né, e barreiras no exercício de uma autonomia mínima. Então, eles chegam muito fragilizados, né? E há quem chegue já com uma certa estrutura e algum conhecimento. Via de regra, assim, a gente acolhe esses pacientes dessas demandas porque a gente sabe que a expectativa de todos é quase sempre a mesma, né? De retorno à função motora anterior, de retorno à mobilidade que ele tinha antes, mas a gente sabe que nem sempre isso vai ser uma realidade, né? Então, a gente vai trabalhando com alguns dados de realidade e aquilo que é possível de ser feito naquele momento, né? E encorajando ele a ver essas perspectivas, né? E assumir um papel um pouco mais ativo, né? Porque até então é como se a vida deles fossem externamente controladas, né? Eles não têm essa autonomia de deliberar sobre a sua vida, nem do ir e vir sozinhos, dependem de alguém que os ajude para tudo. E aí eles se sentem muito fragilizados, né? Com uma autoconfiança muito frágil, né? E uma das coisas que a gente trabalha muito é desse empoderamento dele sentir que ele pode ter controle sobre a vida dele, sobre as decisões dele, né? Então, toda e qualquer ação que promova isso, ela é muito bem-vinda, né? Então, isso vai desde ele conseguir tocar sua cadeira de rodas, né? E estar no controle, seja numa cadeira motorizada, seja na manual, numa transferência, deliberar sobre a roupa que ele vai usar, sobre a hora que ele vai tomar banho, sobre o que ele quer comer, né? Poder alcançar os objetos da casa dele, fazer o que ele quer, né? Então, a gente vai trabalhando isso com a família também. Inicialmente, a gente percebe, às vezes, uma resistência da família até nesse processo. Até porque, às vezes, existe a expectativa de uma transitoriedade da situação, né? Tipo, ela não vai ser definitiva, isso é por um tempo, então, né? Vamos administrando aqui como dá, porque é só uma questão de tempo, depois você vai voltar a andar e vai fazer tudo o que você fazia. Então, a gente precisa muito colocar essa família dentro do setting terapêutico e trabalhar essa expectativa, dando dados de realidade, né? E informando mesmo as medidas necessárias, né? Essa questão, por exemplo, de adaptação, de promover uma acessibilidade, é uma questão crucial, Dani, porque o paciente, existem muitas pesquisas que mostram que quando você tem, por exemplo, teu ambiente interno, domiciliar, adaptado, acessível, né, de fácil manejo, isso prediz uma melhor resposta de enfrentamento à condição dele. Então, todo esforço é para que isso aconteça, né? Para que ele consiga entrar na cozinha dele, para que ele consiga entrar no banheiro, para que ele entre no banheiro, né? Não tome banho lá fora, né? Com a mangueirinha, no puxadinho. Isso tudo ele é individual, né? Ele tentando, enfim, se incluir novamente, né? Se é que eu estou usando a palavra certa, Sim, mas adaptar, né? de uma forma individual, ou seja, independente de terceiros, porque eu não sei se é o que você sente aqui, mas quando a gente pega um aluno, né, com lesão medular, inclusive na própria CD já vi vários assim nos olhares quando a gente vai lá falar, olha, vocês podem e devem voltar a dirigir, a ter essa independência, a sensação que eu tenho é que putz, eu vou conduzir o meu carro, eu vou conduzir novamente, eu vou conduzir novamente a minha família, a minha vida. Exatamente. Então, mesmo que eles, enfim, optem depois, futuramente, de não dirigir, mas o fato deles terem a CNH na mão e falar, eu posso, se eu quiser, eu posso conduzir, é como se eles estivessem conduzindo também, principalmente para homem. Mulher não tanto, mas principalmente para homem, setor machista, enfim, né, mexe com a hombridade, a gente percebe que a reabilitação tem uma melhora muito incrível. E esse fato deles poderem fazer muita coisa
sozinho, sem depender de um terceiro, eu acredito que seja uma vitória muito grande. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que fomentar o tempo todo para eles conseguirem se abrir para essa possibilidade de escolha novamente, né? De poder deliberar sobre a vida deles e escolher se eles querem ou não. E às vezes a família resiste a esse processo. Por exemplo, eu tenho um caso de uma paciente que ela tem lutado com isso, porque às vezes você tem um apego aos objetos, aos móveis, não quer se desfazer daquela mesa, mas que ficou grande agora, aquela poltrona que atrapalha o caminho, mas não, ela é muito importante para mim, né? Ou às vezes de resistir a ter que mudar os objetos de lugar, colocar os copos para baixo, né? Colocar os talheres, os pratos acessíveis, porque é assim que tem que ser, né? E aí, a pessoa com deficiência, ela tende sempre pedir para o outro, né? Assim, você pode tirar isso? Você pode me ajudar? Você pode pegar aquele copo, né? Às vezes, até a família não faz por má intenção, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas se você precisar, você me pede. Eu estou aqui para te ajudar, tenho prazer em ajudar. Mas não é esse o foco da reabilitação. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com a família. De que, agindo assim, eles não estão ajudando o paciente. E que nem toda ajuda de fato. Então, a gente precisa ensiná-lo que tipo de ajuda relevante faz sentido para eles. O que é mais difícil, Cláudia? A reabilitação da pessoa com deficiência física ou da família? Isso é uma questão, Dani, porque às vezes eu vejo assim, um sofrimento muito grande da família, e às vezes até maior do que o paciente, porque ele sofre muito de ver, né, a pessoa querida ali naquela situação, e se fosse possível, eles fariam tudo para trocar de lugar e, né, passar por aquela situação assim para não ver o sofrimento, porque eles se sentem impotentes para ajudar, né? E a família também tem um certo senso de nunca fazer o bastante, ou de não saber fazer tão bom quanto deveria, ou de achar que deveria fazer mais, né? Eles carregam uma culpa muito grande, né? Tem noção deles. Por isso que a gente precisa acolher essa família, porque em todos os lugares que eles vão, eles devem ser os protagonistas, né? Então, eles são atendidos, eles são alvo da terapia motora, né? A fisio trabalha com eles, a fono trabalha com eles na sessão, mas a família fica do lado de fora, né? Ela fica esperando, ela leva, ela espera, ela leva para o setor, ela leva para a clínica, ela leva para o médico, né? E aí eles ficam do lado de fora. Então, a psicologia que precisa fazer esse trabalho de trazer para dentro e trazer para o foco e de acolhê-los, né? E aí, quando o paciente ele começa a ter uma autonomia e começa a fazer suas próprias decisões e deliberações, a família às vezes entra numa crise, né? Porque daí é como se eles pensassem, mas e agora, né? Agora ele não depende de mim. Agora ele pode fazer tudo sozinho. Agora ele pode sair, ele sai sem a gente. Sim. E a gente, né? E eu? E agora, né? Eu sirvo para quê? O que eu faço, né? E eles ficam perdidos e desorientados. Então, a gente também precisa prepará-los para esse momento, né? Para que os dois tenham uma perspectiva e tenham clareza acerca disso, né? O que concerne a cada papel. Uma outra coisa também que a gente precisa trabalhar muito, às vezes, é essa inversão de papel. Não, porque, por exemplo, a esposa ajuda o marido que teve uma lesão medular, mas agora ela parece ocupar uma posição de mãe, que não é de dela. enfermeira, de outros papéis que não é dela, descaracterizando esses papéis, né? Então, isso é ruim, porque daí ela sai daquele papel ao qual ela estava destinada e aí ela não se acha, né? E você tem uma insatisfação, né? Você tem uma desorganização. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pontuar, né? Ou, às vezes, mesmo entre irmãos, né? Porque daí você tem aquele que é o objeto dos cuidados, da atenção e de todo esforço da família. Mas e os outros irmãos, né? Como eles se sentem? Sim. Né? Às vezes se sentem. Então, você aceder na realidade não trata só, ou não reabilita só a pessoa com deficiência física, é um conjunto, né? É toda a família, e toda uma estrutura ou uma infraestrutura que vocês têm que preparar para prepará-los para uma situação lá fora, né? Exatamente. E quando que vocês falam assim, puxa, agora vocês vão ter alta, estão prontos É para uma seguir? crise, Dani. A alta é um momento, assim,
é um divisor de águas. É um momento difícil, mas é um momento muito importante. A gente vai falando da alta desde que começa, porque lá na CD tem um tempo limitado, e eles sabem, né? Então, isso pode ser 6 meses, 9 meses, 12 meses, mas vai ter uma data de término, eles estão cientes disso. No começo, isso fica muito longínquo e é uma realidade que você fala ainda está longe, mas à medida que vai chegando perto, fica uma angústia, né? Do tipo, mas será que eu vou ser capaz, né? E aí, assim, eu não vou ter você para conversar e saber como agir, eu não vou ter a TO para me ajudar a resolver problemas práticos do dia a dia, né? Então, uma coisa que ajuda muito, Dani, é quando o paciente faz esse exercício social dele, enquanto ele faz as terapias, ele já retomar algumas atividades, né? Não no mesmo ritmo, não da mesma forma, mas ele começar a atuar profissionalmente, em alguma medida, a nível educacional, né? Começa a estudar alguma coisa, começa a sair, né? Porque aí ele vai vivenciando as situações de vida real. E que ele pode trazer as demandas daí para os terapeutas, né? Para falar para o terapeuta ocupacional, olha, tive essa dificuldade quando eu fui pedir isso, fui comer, e a bandeja, e o copo, e eu não consegui, e a transferência foi difícil nesse contexto. Porque daí o terapeuta vai capacitá-los e instrumentalizá-los a conseguir lidar com essas situações. Então, uma coisa que a gente não pode deixar isso para o final. Tipo, agora eu estou na bolha da reabilitação. Agora tive alta, agora vou começar a vida. Não, isso tem que ser em paralelo. O nosso encorajamento é para que eles se fortaleçam a ponto de conseguir fazer essa transição, de aceitar uma oportunidade social, né, de aceitar uma saída com os amigos, de ir num cinema, de voltar ao escritório, de começar a mexer com alguma coisa, de se apropriar com algumas coisas, porque a vida segue lá fora, não é lá dentro. E lá dentro eles se sentem protegidos, porque tá todo mundo no mesmo barco. E eles são centro, como colocar, são centro ali de todas as atenções, do cuidado, né? Não tem dificuldade do ir e vir, porque, enfim, a CD é totalmente acessível, não vai encontrar as dificuldades, né? E etc. Né? Exatamente. Agora, assim, porque o maior impacto, Dani, para todos eles, independente da lesão medular ou não, é o social, né? O impacto da deficiência é no social. Mas para tudo que a gente faz na vida, a gente depende do social. Você tem de se relacionar com pessoas, né? Sim. Quer seja por telefone, quer seja no e-mail, quer seja falando presencialmente, indo, né? Então, como esse é um impacto muito grande, a dimensão da deficiência, ela atinge níveis impressionantes, porque são todos os domínios da sua vida, né? Sim. Não é dizer assim que é só o físico e eu só tenho uma dificuldade de mobilidade, ou de acesso, ou de chegar, ou de ir e vir. Não é isso, né? Então, as pessoas ela tem de voltar a trabalhar, ela tem de se relacionar, ela tem de sair, ela tem de lidar com problemas, ela tem de viajar, né? Ela tem de fazer escolhas, né? E tem um paciente que ele fala que é mais ou menos como matar um leão por dia, assim, porque as dificuldades elas são tão grandes e são tantas que se você pensar nelas, você não sai. Não sai. Você realmente fala, não, é melhor ficar aqui e beleza, a vida segue dentro do meu quarto. Mas isso é um custo muito alto, né? Sim. De satisfação pessoal, né? Então, a gente não pode assumir essa alternativa, né? O mundo acontece lá fora, a realização é lá fora. E ainda que seja de maneira modificada, mas é lá fora que eles têm de estar, né? Ainda que eles encontrem, sei lá, uma fala inapropriada, um preconceito, um estigma, né? Um mau atendimento, um desrespeito, uma ofensa, porque vai acontecer, né? Infelizmente. Isso, na realidade, não acontece só com a pessoa com deficiência física, né? Isso acontece no cotidiano, nos bullying, enfim, na nossa vida, os nãos, né? Os nãos fazem parte da nossa vida, a gente sabe disso. Não também é resposta, mas a gente também sabe disso. E às vezes, assim, o que eu mais escuto aqui dos nossos alunos, independente do tipo de lesão, se é lesão medular, se é amputado, independente do tipo de deficiência, mas o que eu mais escuto aqui é que eles não são os coitados, né? Eles buscam um olhar diferente. Não é aquele olhar, coitadinho, agora a pessoa tem uma deficiência, coitadinho, precisa, não. Tem realmente aqueles que têm uma dificuldade maior na aceitação, mas que eles precisam continuar. E o que eu acho que é mais questionado e cobrado
são os direitos deles de ir e vir com acessibilidade, né? Que isso a gente encontra uma dificuldade muito grande, seja no estado, seja em restaurante, seja em qualquer, né? São realmente a acessibilidade. Eu acho que a gente quando eu comecei a trabalhar com isso, também voltou o meu olhar, e eu me pego até hoje, Cláudia. Eu não sei se com você é assim, mas se eu vou no restaurante, eu vou no cinema, ou, enfim, coisas rotineiras do meu dia a dia, a primeira coisa que eu olho é a acessibilidade. A pessoa de uso de cadeira de rodas não poderia ter. A vaga está errada. O banheiro, o interruptor, enfim, as mesas de restaurantes, né? A gente fica perguntando até quando, porque como você falou, a CD e outras, enfim, clínicas de reabilitação preparam, mas quando sai ali a gente sabe que a vida é diferente. Né? A gente sabe que eles vão encontrar uma dificuldade no trabalho, no colégio, em voltar e etc. E aí que tá, né? Eles não podem retroceder, né? A gente precisa encorajá-los para eles perseverarem nessa tentativa e confrontarem e reivindicarem os seus direitos, né? E mostrar aquilo que está irregular, porque é isso, né, Dani? A maioria dos lugares, de fato, ela não vai estar pronta para eles. Só que eu não posso tomar uma escolha de não ir, não fazer, então não vou nunca mais, né? Porque como que a gente espera uma mudança nesse sentido, né? Então, é que a gente precisa fomentar, assim, essa consciência de que eles são detentores do direito deles, são dignos disso, são pessoas, antes da deficiência, são pessoas com deficiência. Essa mudança de nomenclatura, ela foi muito feliz, porque a gente precisa enxergar a pessoa, né? E se a gente enxerga a deficiência antes da pessoa, a gente está falando de capacitismo, né? Que hoje é um tema que está muito em voga, mas a gente precisa que eles se assumam como pessoas, né? Que são consumidores, que pagam seus impostos, que têm seus direitos, né? E que podem falar, devem falar, e que eles façam esse movimento para a gente ter mudança. E que, né? além disso, tudo que você mencionou, são pessoas que têm um título de eleitor, né? Que votam. E mais do que isso, eu acho que os nossos governos, enfim, prefeitos, etc., todos, né, na política em si que comandam a cidade, que faça mais, né, melhorias para acessibilidade, para mobilidade, né? Porque eles não deixam de pagar os impostos, não deixam de ser compradores, não deixam de ser formadores de opiniões, e com muitos, né, tem muita voz nisso, mas a gente percebe que ainda tem muita coisa a ser feita, né? Muita coisa para andar. Liz, que foi a nossa entrevistada anterior, a gente estava conversando sobre isso, né? Ela tem baixa estatura. E ela estava falando exatamente isso, que as pessoas olham para ela e falam, Anã. Ela falou, eu não sou Anã, eu tenho um nome, meu nome é Liz, eu sou uma pessoa. Né? E de fato, eu estava falando, ser lembrado, eu até falei isso para o David também, que foi um dos nossos entrevistados. Quem é o David? Ser lembrado, o David, a pessoa que teve um acidente na Paulista, quer dizer, ter a imagem, tudo bem, aconteceu, a gente sabe disso, mas lembrá-lo também de uma outra forma, né? Não só fazer referência na tragédia, e não fazer referência à pessoa com deficiência física. Lá vem o cadeirante. Né? Lá vem aquela pessoa que foi amputada. Ela tem nome, ela tem RG, ela tem CPF, ela tem sobrenome, ela tem família. E a gente aprender a ter esse respeito. Né? Uma coisa que a nossa convidada também nos comentou é como abordar. Né? Eu falei para ela, Liz, como abordar? Né? Ela falou antes de mais, ninguém é obrigado a saber. Ela falou, ninguém é obrigado a saber, principalmente porque a gente só aprende realmente ou quando começa a trabalhar com isso, ou quando tem a pessoa, né, alguma pessoa na família, no meio, mas perguntem, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer para melhorar o seu tempo aqui, ou melhorar a sua mobilidade, melhorar a sua qualidade de vida? Porque realmente ninguém nasce sabendo estudar, vai ler, vai interagir. Pergunte, né? Perguntar à pessoa, o que eu posso fazer para melhorar o seu tempo aqui e te deixar mais confortável? Você me fez lembrar agora uma situação, não sei se você falar sobre isso, mas eu tenho um paciente com lesão medular que a dificuldade dele é, por exemplo, no uso de aplicativos, porque ele mora numa rua muito íngreme, é difícil para ele manejar na cadeira e ele precisa do aplicativo para levá-lo até um terminal, que é muito perto.
Mas ele tem uma dificuldade absurda nisso, porque as pessoas, já aconteceram várias situações inusitadas, assim, desde a pessoa chegar, olhar ele, né, ver que se trata de um cadeirante, ir embora, não falar nada, ou às vezes de ver a aproximação do aplicativo e aí ele percebe que é uma pessoa com deficiência, aí ele muda o caminho, né? Ou de dizer assim, eu não vou te levar, meu carro não entra cadeira de rodas, ou às vezes não quer colocar para não estragar, para não alguma coisa, ou de motoristas não saírem do banco e falar, ok, mas você se vira, eu não posso te ajudar, eu não posso pôr a mão em você, então você tem que fazer tudo. E assim, um desrespeito com a pessoa, sabe? Que é uma luta muito grande, né? Porque daí realmente não vê o nome, não vê a pessoa, não pergunta, não se digna a se interessar, né, pela pessoa. Assim como também tem muitas outras pessoas cooperativas e colaboradoras, né? Tem pessoas de tudo quanto é natureza, né? Tem os que ajudam, que oferecem, que se voluntariam, e aí são elementos de graça no dia a dia, que torna um pouco mais leve, né? E isso tem um efeito poderoso, sabe? Às vezes um sorriso, né? A pessoa chegar num lugar, você recebê-la com um sorriso, já muda tudo, né? Um bom dia com uma energia boa, né? Então, a paciente que ela fala do motorista do atende, e ele é um cara super alto astral, e aí ele chega com uma energia, ele chega animado, ele cumprimenta, e aí traz aquela leveza, né? Como se a pessoa se encoraja. Puxa, que legal, acho que vai ser um dia bom, começou bem, né? Então, às vezes são pequenas atitudes, a gente não está pedindo muito, assim, são básicas, né? Mas que tem um efeito enorme, assim, para quem está lutando tanto, assim, e vê tanta dificuldade, e daí você encontra alguém com um sorriso, alguém amistoso, alguém que te oferece alguma coisa, alguém que conversa com você, né? E isso faz muita diferença no dia a dia, né? Isso é uma coisa que Não só da pessoa que recebeu o sorriso, né? Mas para quem deu o sorriso também, né? Também. Fazer o ambiente um pouco mais leve. Exato, né? mais humanizado, né? Na CD, Cláudia, a gente, enfim, quando a gente recebe as datas, né? Por exemplo, a data que eu vou fazer a palestra sobre autoescola e tal, a gente vê lá o cronograma, né? Do que vai ser abordado das aulas, né? Como que é a parte da sexualidade para eles? Porque óbvio que muda tudo, muda a casa, muda a família. Talvez isso para o homem seja um pouco mais difícil, pelo fato novamente do machismo. O homem tem toda a cultura, né? Nossa cultura brasileira, tal. Como que é abordado isso? Como é que eles encaram isso, né? Isso é uma questão fundamental, sabe? A gente tem que colocar isso em pauta, porque ninguém fala disso, né? E todo mundo acha que isso é atribuição do outro. Eu não falo, mas o médico deve falar, né? Eu não falo, mas a psicóloga vai falar. E, na verdade, a gente tem que colocar isso como um assunto da reabilitação e a gente tem que pôr eles para conversar sobre isso, porque fica uma coisa muito velada, né? Todo mundo sabe que tem alguma questão ali, mas ninguém fala disso, ninguém pode tocar no assunto, eu me constranjo de falar. Então, essa é uma coisa que a gente precisa fomentar isso, né? E daí a gente faz questão de colocar isso na programação e de trazer informação e de trazer questionamentos e desmistificar coisas, né? Porque isso é uma questão muito importante, porque não é só uma questão, por exemplo, de eu ter uma disfunção sexual em função de uma sequela de uma lesão medular, por exemplo. Mas é que isso atinge o ser da pessoa como um todo. É como se isso fosse um atentado contra a identidade dela. Ela deixa de se sentir homem, né, ou uma pessoa digna por conta dessa dificuldade, né? Então, a dimensão disso é enorme. Às vezes a gente vê, por exemplo, homens com lesão medular que eles declinam do seu papel, por exemplo, de pai, achando que eles não podem ter autoridade numa disciplina, ou de, por exemplo, deliberar sobre o orçamento doméstico, porque eu não trabalho, porque agora eu não sou homem para isso, né? Então, assim, como é que eu vou disciplinar o meu filho? Como é que eu vou falar para minha esposa, ó, maneira aí no supermercado, porque não vai dar, né? Assim, quem sou eu hoje para falar alguma coisa? Então, daí eles acabam, às vezes, delegando papéis que eram deles por conta do impacto dessa parte na vida deles, né? Então, isso é uma coisa que fere muito, assim, a dignidade. E existem tratamentos, existem possibilidades. Uma coisa que a gente precisa é
conversar sobre isso e deles conversarem também com seus parceiros sobre isso, porque o que vai, às vezes, magoar, ferir, entristecer, Dani, não é tanto assim o fato, por exemplo, de eu usar uma cadeira de rodas ou um coletor de perna, mas como eu me sinto em relação a isso, né? Como eu me sinto em relação a hoje ter uma dificuldade erétil ou de ejaculação. Então, a gente tem de conversar sobre isso. Eles têm de conversar com as parceiras sobre isso, né? E saber, né, do outro, o que ele pensa disso, o que eu penso disso, quais são as medidas, né? Uma questão hoje que eles colocam, às vezes, é essa perda da espontaneidade, porque agora tudo tem que ser mais ou menos planejado e pensado, né? Nunca dá para ser assim, no afã daquela balada e a coisa rolou, porque tem que ter um preparativo, às vezes tem que tomar uma medicação antes, né? Ou um posicionamento, ou esvaziar bexiga, intestino, né? Enfim, um motel adaptado. Então, é claro que você vai ter que ter um planejamento. E isso é uma coisa que eles precisam considerar e compartilhar com quem está com eles, para que eles entendam que algumas etapas agora vão ser importantes, né? Mas que ainda assim isso pode ser algo prazeroso, satisfatório, interessante, íntimo, agradável, né? E não precisa obscurecer essa questão por conta desses detalhes, né? Isso vai mais da aceitação, pelo que você me fala, mais da aceitação do paciente do que do parceiro? Às vezes a gente vê o contrário também. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele tinha uma namorada e para a qual ele fazia tudo em termos de atitudes de cavalheiro, assim, de abrir a porta do carro, de pegar a bolsa, de pegar as malas, de ir na frente, né? E aí, quando ele teve a lesão medular e a mobilidade ficou mais comprometida, exigia dela um papel um pouco mais ativo, de tirar a mala do porta-malas, eram coisas que ela não estava acostumada a isso. E às vezes a gente pode pensar assim, mas isso é um detalhe, isso é uma bobeira. Mas não se isso é feito o tempo todo por ele em todas as situações em que eles estão juntos. E aí o fato dela não ter mais isso e ter de ocupar um outro papel é um fator estressor enorme. Que nesse caso até comprometeu a relação e depois de um tempo eles acabaram se separando, né? Então, às vezes a gente tem que olhar o outro lado também, né? Porque ela não aguentou, né? Eu tive um caso aqui também, assim. Isso não dá para julgar, né? Mas era difícil para ela assumir essa postura que ela não estava acostumada e do qual ela gostava muito, e ele também de exercer esse papel, né? Mas que agora ela tinha de repensar. Eu acho que tudo depende um pouco da decisão também, né? Talvez, de você... Óbvio, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas a decisão de dar continuidade, de ter um outro olhar dos dois, né? De sentar na cadeira um do outro para tentar compartilhar, saber realmente se vai adiante, se não vai, se a pessoa vai se preparar para isso. Eu tive um caso de uma pessoa assim, de um cliente que ele teve ele na época fazia uso de cadeira de rodas, mas é que ele teve uma doença degenerativa, operou não sei quantas vezes, ele tomava remédios muito fortes, ele era leiloeiro, e pelas fotos, assim, era um homem muito bonito, e ele chegou até mim com a antiga namorada, e a namorada falava assim para mim, olha, a gente veio até você para você dizer a ele que ele não pode dirigir. Aí você pensa, como que eu vou falar isso para ele? Eu não posso falar, eu não sou médica, não posso falar que ele não pode dirigir, mas pela experiência, Cláudia, que a gente tem aqui, dá para a gente dizer qual a adaptação, enfim, predizer, né? Fazer uma triagem e tal, mas não posso afirmar, porque não somos médicos, não somos peritos para isso, existe. E aí, ele salivava muito, ele tinha dificuldade em falar, muito magro por causa dos remédios, então era notório realmente que naquele momento ele não tinha condições de dirigir. E aí a gente levou no perito e o perito realmente confirmou, olha, nesse momento não dá, além dele ser perito em medicina de tráfego, ele era neurologista na época. E ele falou, não, nesse momento não dá, você continua com as reabilitações, fazendo os exercícios, daqui um ano você volta e aí a gente faz a reavaliação. Cláudia,
ele ligava para mim todo mês. Tudo bem, eu sou fulano de tal. Olha, já se passou mais um mês. Olha, se passaram 2 meses e assim foi. Até que chega. E aí, quando ele chegou lá, na primeira vez, esse é o detalhe que eu queria falar, ele chamava ela de amor. E aí ela virou e falou assim: eu não sou mais o seu amor. Você lembra disso? Eu não sou mais o seu amor. E a gente ficou, né, sensibilizada, tal, ele com um olhar triste. Mas, ao mesmo tempo, a condição da pessoa, né, que estava realmente acostumado com o companheiro sendo ali um projetor, que sendo, né, fazendo a parte, né, do cavalheirismo, enfim, deixando. E acho que ela não estava preparada para isso, né? E no final da história foi muito legal, porque realmente se passaram aí 12 meses. Ele voltou para a escola já usando o andador, ele não estava mais fazendo uso da cadeira de rodas, um pouco mais forte. O médico aprovou, ele tirou a carteira dele, foi uma festa, já voltou com paz, já conseguindo se expressar um pouco melhor. Gostaria muito de revê-lo. Os clientes passam por a gente com umas histórias que a gente gostaria muito de rever e voam, né? E um outro caso foi de uma cliente que ela teve um acidente de carro. Se não me engano, o carro explodiu com ela dentro. Foi um fato muito, muito constrangedor. Que ela entrou no hospital com, assim, partes, não sei se 70, 80, não posso afirmar porque eu não lembro direito, faz muito tempo isso, e com o corpo queimado. E ela era noiva, e realmente, de fato, também o noivo não aguentou e não foi, né? Não deu andamento. Hoje, eu recebi notícias dela depois que ela casou, enfim, se não me engano, teve um filho, que era o sonho da vida dela, estava morando no litoral, e ela tirou carta lá com a gente. Mas, por que eu estou contando tudo isso? Porque realmente, de fato, o outro às vezes não está preparado para isso, né? A pessoa com deficiência, ela consegue realmente superar, consegue se reabilitar, consegue dar andamento na vida, mas o companheiro não consegue acompanhar, não tem estrutura emocional, psicológica para continuar com aquilo, né? Pode ser, né? Tem duas coisas aí também que você me fez lembrar, Dani. Uma é, as pesquisas mostram que quando o casal tinha um bom relacionamento antes, sólido, robusto, né, com valores bem arraigados, e aí acontece um evento, a chance de continuar junto é grande. Mas quando o relacionamento já não é ruim, tem algumas rachaduras e acontece um evento, então, às vezes é o que a gente observa na prática clínica, né? Uma separação. Então, isso a gente vê que acho que tem a ver com o que a literatura prevê. E às vezes ele vai estar pronto para assumir outro relacionamento nessa condição e a pessoa assumindo quem ele é e beleza, tem uma chance grande de sucesso, né? Uma das minhas idas e vindas da CD, que me marcou muito, eu acho que até porque eu estava mais sensível, porque eu estava grávida, eu não lembro se eu estava grávida ou a Camila já tinha nascido, eu acho que eu estava grávida. Eu lembro que eu estava descendo uma rampa, eu tinha chegado na CD para uma das aulas, e tinha uma criança com uma muleta canadense andando numa das rampas, e a mãe um pouco mais para frente. Não, a mãe estava atrás, e eu estava na frente. E a criança caiu, e eu virei, né? Aí a mãe olhou para mim e fez sinal de não, porque a minha primeira reação foi ajudar, né? E a mãe fez para mim um sinal de não, ela devia ter uns 6, 7 anos, a criança. E aí eu fiquei naquela situação de que, ok, a mãe falou não, os olhos da mãe encheu de lágrima, olhou para o filho e falou, levanta, você consegue, vem. Isso me marcou muito, porque eu falei, puxa vida, eu vi que ela... Porque o instinto materno, obviamente, é você ajudar o filho, é você, né, ir lá socorrer, o meu foi esse, e para ela ter recuado, eu imagino, eu vi na expressão, os olhos dela encheram de lágrima na época, e eu fiquei muito tempo meditando nisso, que eu falei, puxa vida, né? Eu acho que só realmente pai e mãe para preparar, porque ela estava preparando ela ali para a vida, preparando para os desafios, para a queda e o levantar, não é? E isso não acontece, obviamente, só com as frustrações para a pessoa, isso acontece na vida de todo mundo, que a gente tem que
A gente caiu, tem que estar estruturada para levantar. E isso ficou marcado para mim muito, essa expressão no olhar da menininha. Ela estava toda de chiquinha, coisa mais linda. E ela, né, tentando lá, ela realmente levantou e saiu andando como toda criança, como se nada tivesse acontecido, como uma queda normal de criança. Mas me marcou mais o sentimento da mãe em si, de falar, não, Isso me fez lembrar, assim, eu aprendo muito com os meus pacientes. imagina. Com todos eles, eu diria assim, todos eles têm um espaço no meu coração. Alguns são mais difíceis, alguns são mais fechados, alguns casos são mais dramáticos, mas eu sempre aprendo muito. E uma das coisas assim que eu aprendi, Dani, é a força que tem assim o amor como um recurso de ajuda para esses pacientes. Então, eu tenho um parceiro nosso também, que é um palestrante, que dá alguns depoimentos do grupo psicoeducativo de amputados, o Severino, que é muito querido para nós. E o Severino, ele tem essa história divulgada nas redes sociais, então posso falar com tranquilidade, ele me permite isso, por isso que eu estou falando no nome dele. Mas não é só ele, ele tem uma energia de vida, ele tem uma vontade de viver, ele considera maravilhoso estar vivo, mesmo que você não consiga fazer tudo quanto você deseja, ou acha que pode, ou quer no seu dia. E ele tem sempre uma palavra com ele, assim, hoje não deu, mas amanhã quem sabe, né? Então, tipo, ok, eu não consegui hoje, mas amanhã é outro dia. Isso não quer dizer nada. Amanhã eu tento de novo. E assim ele foi tentando, a ponto de nos surpreender em termos do desempenho, porque ele tem 4 amputações, né? Protetizou nos 4 membros, hoje dirige, sai sozinho, vai no supermercado, trabalha, dá palestras de conscientização sobre o uso de equipamentos de proteção individual. Ele teve assim uma desenvoltura e foi uma coisa impressionante. A gente nem diria que ele seria capaz de andar sem apoio ou de andar médias distâncias. Ele faz tudo na casa dele. Ele pinta a casa com as próteses, ele come sozinho, ele faz comida. É algo impressionante. Mas um fator que foi determinante também para isso, além dele ter essa atitude de vida, mas foi a esposa dele. Porque a Josefa, ela sempre fez questão, nas atitudes, nas palavras, deixar bem claro que ele era a prioridade da vida dele. Então, não importava mais nada, assim, se ela tivesse que largar as coisas para atendê-lo, para ajudá-lo, para assisti-lo em qualquer necessidade, ela estava pronta para isso, e ela expressava isso, e ele sentia isso, e quando ele podia estar desanimado, era isso que dava força para ele, porque ele sabia que para ela ele era muito importante, então que ele não poderia desistir por ele, porque tinha ela também, né? Então a luta dele era por ele e por ela, né? E assim os dois se fortaleceram. Então o depoimento deles é fantástico, assim, porque você vê realmente assim, quando você consegue colocar o outro como prioridade na sua vida, né? Mais importante do que qualquer outra coisa, assim, do que a casa, do que o trabalho, do que o dinheiro, do que o tempo, do que o cansaço. A dedicação ao outro, não é? Exatamente. Ele se dedica a ela e ela se dedica a ele. Você vê assim como as pessoas crescem e como isso contagia ao redor, influencia as pessoas, né? E esse é um dos segredos, eu acho, assim, da gente realmente conseguir externalizar isso, assim, o quanto você ama e deixar isso claro, né, que é não deixar para amanhã, né, Cláudia? Exato, assim, manifestar isso, né, porque para quem está nessa situação de fragilidade, de dependência, de desesperança, isso é tudo, Dani, assim, isso é tudo, você saber que tem o outro ali que se importa, que considera, que batalha junto, que ama, né? E como é triste quando a gente vê que não tem, porque em muitos casos você não tem o suporte social, não tem a família batalhando junto, e assim, é uma luta muito grande, mas quando você tem alguém ali do lado, isso é muito importante. E outro recurso que é muito importante, Dani, que hoje é uma tendência da gente trazer para o tratamento, é a questão da espiritualidade. Porque hoje a ciência já demonstrou que a espiritualidade é um recurso poderoso de ajuda ao tratamento de doenças crônicas, de deficiências, de um modo geral, né?
tanto é assim que a ideia é você incorporar isso na tua avaliação, na tua triagem, de fazer perguntas sobre isso mesmo, né? Como é que é isso na tua vida? Você tem uma espiritualidade que faça sentido? Você tem uma crença que te dá força? Porque hoje se sabe, Dani, que quem tem adere melhor ao tratamento, tem menos complicação, tem menos dor, né? O desfecho é melhor, mesmo que as coisas não deem tão certo, mas a pessoa sabe que ela está amparada, né? Que tem alguém guiando, que as coisas ao final podem dar certo. Eu posso não enxergar agora, mas tem alguém cuidando, né? Então, isso é uma força poderosa de modificar uma atitude interna, de abrir os olhos, de fazer enxergar coisas que a pessoa não vê, né? E isso não depende de questões de mobilidade, de questões de linguagem, né? Porque uma pessoa pode ter uma afasia, que nem você falou, ter uma dificuldade de expressão, mas ela pode orar, né? Ela pode clamar, né? Ela pode sentir a força transcendental, né, nela, ajudando a fazer as coisas, né? Então, quando a pessoa tem isso dentro dela, você vê que o desfecho sempre é muito melhor do que quem não tem. Sem dúvida. Eu tenho um caso, pode considerar isso. Eu tenho um caso de dois, na realidade, você me fez lembrar. Um foi do próprio Pedro, que é o nosso entrevistado, que eu perguntei isso para ele. Qual foi a força que fez você falar, eu não posso desistir? Porque é óbvio que deve passar na cabeça de todos, né? Eu acredito que não só da pessoa que teve uma deficiência, ou tem, ou que ficou, mas quem já não pensou, inclusive nessa época, se acordou um dia de quem, puxa, tá difícil o peso. E aí ele falou, meus pais. Porque meus pais estavam tão focados na minha sobrevivência, tão focados na minha reabilitação, tão focados para que eu sobrevivesse, para que eu vivesse, que eu olhei para eles e falei, eu não tenho direito de não querer. Eu não tenho direito de desistir, eu preciso continuar por eles e para eles, que pararam a vida, que estão aqui, que estão no hospital, vivendo aqui comigo todo esse, né? E aí coincidiu aí com a sua história. E outro caso, Cláudia, falando um pouco da espiritualidade, eu conheci um casal de pessoas com deficiência que foi tirar carta para a gente. O rapaz, ele teve as duas pernas amputadas no acidente de trem, que ele foi assaltado numa época que estava roubando tênis à torto e direito. E ele estava no trem e aí roubaram o tênis dele e jogaram ele para fora do tênis, do trem, e ele perdeu as duas pernas. A família não quis ir buscá-lo. Acredita? A família não quis buscá-lo, não tinha apoio. E a tia da tia quis, sabe, se compadeceu de que não é possível, não posso deixar o menino lá. E foi lá no hospital levá-lo e ajudou na formação do que ele era. Até quando eu conheci, ele era medalhista do jogo de basquete da pessoa com uso de cadeira de rodas, campeão, não sei quantas vezes pela seleção brasileira, enfim. E aí a tia foi buscar. Mas o amor da tia, a fé de cuidar, de fazer, de trazê-lo no seio da família, né? Fez uma toda diferença. E aí ele conheceu a atual esposa dele, que começou com uma história, Cláudia, de superação. Assim, ela teve um câncer, e eu vou tentar resumir muito aqui, até gostaria muito de trazê-la para ela contar essa história, esse testemunho, essa história de vida, porque ela começou com um câncer, e o câncer foi se espalhando, e aí ela teve que amputar a perna, e ela chegou no estágio de uma quimioterapia muito forte, que o médico falou, não vou dar, porque ela está muito fraca e já tinha dado metástase, já tinha queimado os órgãos dela. Ele falou assim, ela vai morrer se eu der. E a mãe, pela fé, a mãe falou, não, o senhor não vai dar, eu vou tirar ela do hospital. Porque Deus prometeu que ela ia ser curada. E eu não vou aceitar o seu não. Ela tirou o prontuário, eles contando a história pra gente, ela tirou o prontuário com a mão, pegou a filha, levou no colo e levou para outro hospital. E lá o médico falou, então, tudo bem, eu posso dar quimioterapia. A senhora se responsabiliza? Sim, eu assino. E aí o médico começou a fazer o tratamento dela.
para fazer a quimioterapia, enfim. O câncer é uma doença muito agressiva e etc. E aí o que aconteceu? Devido à quimioterapia, ao câncer, enfim, o médico falou para ela que ela não ia poder ter filhos. Ela falou, não, de jeito nenhum. Eu perdi a perna, mas eu já sofri, eu já passei pela quimioterapia, eu tive câncer no pulmão, eu tive câncer não sei aonde, enfim. E Deus me curou de tudo, não é por causa do filho. Passou um tempo, aí ela conheceu esse rapaz que amputou as pernas, casaram. Ela é amputada da perna esquerda, se não me engano, e ele das duas pernas, tinham 2 filhos. Uau. E aí, Cláudia, ela chegou e ela falou, eu falei pra ela, como que foi? Ela falou, Dani, eu cheguei no médico, falei, doutora, eu tô grávida. O médico falou, não está mesmo. Ele falou, não está grávida. Ela falou, você já não tem mais o ciclo menstrual por causa das quimioterapias. Como é que você sabe que você está grávida? Ela falou, eu sei que eu tô. Ele falou, se você estiver grávida, eu rasgo meu diploma. Você não pode engravidar. Adivinha, né? Adivinha. Ele fez 5 testes de gravidez e ela realmente estava grávida, né? Não por satisfação. Aí ele falou, bom, meu diploma eu não posso rasgar, mas eu vou fazer o seu parto, eu vou te dar um enxoval, vou fazer seu pré-natal, e fez realmente. E ela não teve só um, ela teve um casal, porque ela realmente acreditou. Ela teve fé e ela acreditou que ela ia ter, e o rapaz, enfim, também acreditou na fé, no amor, né, na compaixão que ele recebeu da família, de uma tia que eu acho que, né, teve um estalo da misericórdia de ir lá, enfim. E eles têm uma família linda, foi o que eu falei, a história, eles passam pela vida da gente, a gente depois perde o contato, a gente não sabe, as crianças, eram crianças na época, hoje com certeza já devem estar adultos, adolescentes, mas hoje deve estar na fase adulta, que é a espiritualidade, que é a fé, a crença em Deus, né? Acreditar realmente que pode passar, não é? Exatamente, né? E aí vai um recado assim para os profissionais de saúde, às vezes não desconsiderar isso, né? Porque tem alguns que falam, não, deixa disso, deixa eu te falar, assim, olha que a ciência diz do teu caso é isso, né? Então tira isso da tua cabeça, não é assim. E isso é uma atitude que hoje é completamente inadequada, né? A gente tem que considerar assim, o que ele crê, isso é importante, ok, eu vou ouvir, vou considerar isso, né? Vou fazer aquilo que me consegue, mas eu tenho que considerar isso, né? A espiritualidade da pessoa. Sim, que eu acho que faz toda uma diferença, né? Eu acho que, muita diferença. óbvio que a ciência está aí, como você falou, a reabilitação, o que cabe a gente fazer, mas eu acho que tem uma coisinha além que pode fortalecer muito mais, né? Cláudia, que pena, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, estamos chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, comentem com a gente, deixa, Cláudia, uma opinião, um comentário, uma situação que te marcou, enfim, o que você gostaria de falar para quem nos assiste. Eu acho que a gente conversou bastante, foi bem leve, foi bem agradável, quero te agradecer. Obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado o convite, né? Ter contado aqui um pouco do nosso dia, mas o que você gostaria de deixar aí para quem nos assiste, por favor? Eu acho que o que eu falaria é para que as pessoas realmente se dispusessem a estar mais acessíveis às pessoas com deficiência, né? Estarem abertas para o contato, né? Não se defenderem, se aproximarem assim, como pessoas que são, né? Com dignidade, pessoas com sentimentos, com pensamentos, com opiniões, né? E tentar não julgar, né? Não fazer pré-julgamentos, imaginar coisas, mas simplesmente deixar a conversa fluir, né? Ter oportunidade para esse encontro, porque é muito enriquecedor, né? Assim, são histórias que me marcaram, que me sensibilizam, que me tornam melhor profissional, né? Que me fazem acreditar na vida, na relação, que aumenta a minha fé, que trabalha a minha esperança, só pelo contato com eles, né? Então, para que todas as pessoas que nos ouvem realmente tenham esse espírito, né? Sim. De estar aberta, assim, para o contato. Tudo gira em torno da pessoa, né? Exato. Tudo gira. E é um dos mandamentos, né? Exato. É um dos mandamentos. Tudo gira em torno das pessoas. É isso, Exatamente. gente. Obrigada.
Espero que vocês realmente tenham gostado. Eu agradeço muito a ACD, que gentilmente também cedeu o tempo aqui da Cláudia para estar conosco. Que vocês consultem lá, curtem, visitem nossas páginas, os endereços estarão aqui no rodapé. Espero que a gente se vê aí no próximo cast da DF. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.